Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Começando aqui, né, a nossa madrugada astral pela Vibe Mundial e também pela Astral TV. Momento para falarmos de espiritualidade, magia, melhoria de vida e numa semana que foi bem movimentada, né? Tivemos aí o carnaval, muitos ainda vão continuar, né, as comemorações ou finalizá-las no fim de semana. Tivemos Oscar também, né, que deixou todo mundo naquela expectativa. Ainda estou aqui, trouxe pra gente, né, uma estatueta. É um ótimo filme, viu, gente? Se você não assistiu, vá ao cinema, porque é um filme tocante, nos mostra, né, aquilo que a gente sabe na teoria que houve, né, na época da ditadura, mas a gente vendo aquilo ocorrendo, né, e o que trouxe para aquela família é realmente algo tocante, sabe? Então vale a pena a gente ver, as atuações são ótimas, a fotografia, os cenários paradisíacos, a forma como eles criaram aquelas épocas antigas. Então, se você não viu, vá ao cinema. Agora, muita gente ficou ali entristecido, né, porque estava na expectativa da Fernanda Torres ganhar o Oscar de melhor atriz e não aconteceu. E até aí, né, a gente às vezes não concorda, né? Eu também penso que se ela não ganhou, que ganhasse a Demi Moore, né, que já tem um tempo todo, né, no cinema, fazendo filmes, toda uma vida, né, enquanto atriz, e que fez uma boa atuação. O filme em si, eu não gostei, né? Não sei vocês aí, eu achei ruim a substância, né? Eu acho que tinha tudo para ser um bom filme, mas a impressão que dá é que o roteiro se perde no meio e aí fica cansativo da gente continuar assistindo até o fim. Chega uma hora que você já não sabe mais se aquilo era terror, se é comédia, o que que é, e fica uma coisa meio absurda, mas a atuação dela em todo o filme eu achei esplêndida, né? Ela conseguindo fazer desde momentos ali de esboçando felicidade, a momentos ali de tensão, de preocupação, de dor, de desespero. Então eu achei que ela performou muito bem quanto atriz. E nada contra, né, a atriz, a jovem atriz que ganhou, mas eu acho que a atuação das outras duas, né, Fernanda Torres e Demi Moore, né, foram atuações mais marcantes e pessoas com mais um histórico maior, né, de trabalho no cinema, em tantas outras coisas, né, enquanto atrizes. E aí o que acontece é que muita gente, né, o povo brasileiro é incrível, porque aí ficaram com raiva da academia e começam a tuitar, a escrever nas redes sociais, né, e a fazer aquele burburinho todo. A impressão que dá é que nós brasileiros, né, a grande maioria, claro, muita gente que está ouvindo não vai se identificar com o que eu vou falar, porque somos seres individuais, mas assim, a impressão que dá é que a grande maioria aqui no Brasil não sabe perder, não está preparado para lidar com quando as coisas acontecem de uma forma, da forma não desejada. E assim a gente vê na política também, né? Quem é de direita, o discurso em relação a quem é de esquerda, o discurso em relação a quem é de direita. A sensação que dá é que as pessoas não sabem manter o senso crítico delas e um diálogo em que nós podemos debater as nossas ideias, mas a gente não precisa tentar destruir o outro, colocar o outro para baixo, humilhar, pestanejar, praguejar por conta da posição política, ideológica que o outro possui. Então é um absurdo. A gente não precisa ser a favor da academia, mas a gente também não precisa ficar fazendo barraco, né? Então eu acho que é isso que o povo brasileiro precisa começar a aprender, né? A grande maioria, que assim, a gente pode ter a nossa opinião e a gente não precisa discordar das coisas, a gente não precisa concordar com tudo, mas a gente também não precisa fazer os outros engolirem a nossa opinião e tampouco agir, às vezes, com agressividade, quando as coisas não rolarem da forma como a gente gostaria. E eu acho que a gente precisa evoluir um pouco mais, né? Como comunidade, aprender a debater e a expor as nossas ideias, né? Sobretudo. Tem aquele ditado que diz que a gente pode falar sobre absolutamente tudo se a gente souber como fazê-lo e se a gente tiver um pouco de jeito. Tem pessoas que elas não ficam engolindo, elas sabem falar, né? E falam com jeitinho, com cuidado, demonstrando uma certa empatia em relação ao outro.
mas elas falam, né? Elas não precisam concordar com a postura do outro, elas podem ir contra, mas eu acho que é a gente saber falar. Acho que se a gente souber como falar as coisas, a gente pode falar sobre absolutamente tudo. E vou dizer uma coisa, muita gente tem aquele discurso de que eu não vou engolir mais absolutamente nada nessa vida. Eu já engoli muito, eu sei que isso faz mal. Lá na metafísica da saúde, né, eu já ouvi o pessoal falar lá, o Gaspareto, a Cristina Cairo, que faz mal, que a gente engole muito sapo, e aí depois isso vai fazer mal para o estômago ou para a garganta, né? Se eu não falar, não colocar para fora aquilo que eu penso. E aí muita gente vem com esse discurso, eu concordo, tem que falar, não pode fazer mal realmente para a garganta, pode fazer mal para o estômago, mas eu acho que é você saber falar, porque o outro também não é obrigado a escutar você despejar nele as coisas, porque tem gente que eu vou te dizer, despeja, despeja mesmo. E eu acho que assim, ninguém aqui é saco de lixo, né, para a gente receber os lixos tóxicos oriundos de pensamentos e emoções conturbadas que o outro sustenta e vem despejar em cima de você. E eu acho que não, a gente não tem que receber esse tipo de coisa, né? E acho que quem despeja também tem que refletir antes de fazê-lo, porque ninguém é obrigado, gente. Então, acho sim que devemos falar, concordo com tudo isso. Eu falo de uns anos para cá, eu não. Antigamente tinha aquele pensamento, né, de ser agradável e diplomático. Diplomático eu continuo sendo, mas aquele pensamento de ser sempre agradável, aí às vezes a gente acaba se desagradando para poder agradar o outro. Isso também não é legal com a gente mesmo, né? Lógico que não. Mas tinha esse pensamento, né? E pensava que o espiritualizado ele podia transmutar as coisas que de repente ele estava ali ou cultivando de negativo, ou que falaram para ele e aquilo fez mal para a pessoa. Eu achava que a pessoa espiritualizada ela tinha o dever de aprender a lidar com isso e a transmutar a qualquer custo, como se fossem pessoas que deveriam estar mais bem preparadas para lidar com isso. Mas quando a gente pensa desse modo, eu acho até que a gente tem que ir se preparando para transmutar sim as coisas. Mas quando a gente pensa desse modo, a gente se desumaniza um pouco. Você pensa de um modo como se você tivesse, por ser uma pessoa espiritualizada, a obrigação de transformar as coisas, transmutar. Mas e o seu lado humano? E você, enquanto pessoa normal, como todos os outros, que precisa lidar também com as suas emoções, com os seus pensamentos, tem isso também, e que também tem suas adversidades, e também tem os seus desafios, e também tem os seus obstáculos, como qualquer outro ser, todos nós temos, né, de lidar com desafios no nosso dia a dia. E aí, por você ser uma pessoa que está buscando espiritualidade, você tem a obrigação de ficar transformando tudo, transmutando tudo dentro de você o tempo todo. Tem uma hora que o nosso poder transmutador não dá conta, né? Porque isso leva um tempo também, uma energia que você coloca ali, e a gente vai somatizando muita informação negativa se a gente não selecionar aquilo que a gente deixa entrar dentro de nós, fazer morada na gente. A gente precisa aprender a selecionar, a gente precisa passar uma peneira, sabe? Tem coisas que a gente não tem que engolir, que a gente precisa rebater na hora, porque aí você não leva dentro de você, não leva para dentro. Mas eu penso que mesmo esse rebater, né, que é um sistema de defesa que a gente tem, quando alguém fala uma bobagem, você não precisa ouvir aquilo e você pode rebater, isso pode ser feito também com cautela, né? Isso pode ser feito de uma forma empática com o outro ou então diplomática. Eu penso que a diplomacia é uma via que não só quem tem Sol em Libra veio desenvolver nessa vida. Eu acho que todos nós precisamos ter uma dose, ainda que pequena, de diplomacia. Mas todo mundo precisa ter, e isso é importante em diversos momentos.
Então, penso eu que realmente a gente não deve engolir, a gente deve buscar ter uma praticidade para lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Alguém falou uma coisa que nos desagradou, na hora, se possível, naquele instante, você já vai, devolva, rebata, mas saiba fazer isso com educação, porque se você resolve na hora aquilo que é um incômodo, alguma coisa que foi maldita para você, né, que a pessoa não soube dizer ou disse de uma forma que te agrediu, que te fez mal, se você tem uma certa praticidade para lidar com aquilo no momento que acontece, poxa vida, é ótimo. É ótimo porque você não vai levar para dentro. Porque se você leva isso para dentro de você, depois você vai ficar ruminando, você vai ficar triste, você vai ficar magoado, você vai pensar muito nisso e só depois de você sofrer tudo isto é que você vai começar o seu trabalho de transmutar, que é quando, passado aquele calor emocional, aquela agitação emocional, aquela intensidade, a gente começa a processar sobre o fato. E a gente fala consigo mesmo: ah, Edu, não precisa ficar pensando nisso também, já foi. É bobagem. A pessoa não tinha intenção disso, ou se tinha também, você tem que ter maturidade, sabedoria para lidar. E aí, quando a gente entra nesse modo operandis, né, a gente vai se tranquilizando e a gente começa a ir se transmutando e transmutando aquela informação que está dentro de nós. Mas se a gente para o processo lá no início, quando a pessoa está fazendo um mal para a gente, né, uma malcriação, algo do tipo, você vai e você já barra ali e fala: opa, peraí, não é por aí, calma, deixa eu te explicar uma coisa. E você consegue conversar ali com a pessoa naquele instante, você evita de ter um problema futuro para você resolver e que te traga um mal-estar, que implique na necessidade de você transmutar algo posteriormente, tá? Então, eu penso que assim, a gente tem que estar o tempo inteiro vigiando as nossas emoções, vigiando os nossos sentimentos, para que isso não nos faça mal, nos defendendo também, né? Se defenda, defenda o seu espaço, não engula, né, aquilo que o outro está ali vomitando sobre você, né? Você não um saco de lixo para você ficar recebendo tudo aquilo que estão jogando em você. Então, saiba dizer não, saiba defender o seu espaço, o seu território, se colocar quando necessário. Então, tudo isso eu acho essencial. E acho que a comunidade precisa aprender, né, a nossa comunidade, o nosso povo brasileiro, aprender a se colocar com um pouco mais de educação, com um pouco mais de ponderação. Imagina, parece que muitos das pessoas à nossa volta é, às vezes se comporta como se fosse um abutre, sabe? Esperando, um urubu esperando alguém passar machucado para poder voar em cima. Sabe o abutre, o urubu, que fica ali só sobrevoando e quando ele encontra alguém que está ferido, algum animal que está ferido, ele começa a rodear, rodear, rodear até o animal cair, né? Para quando ele cair lá em cima dele, bicar com tudo e terminar de encerrar aquela vida, sabe? Então, muitas das pessoas, eu não vou dizer muitos de nós, porque senão a gente se coloca nessa, e eu sei que eu não sou assim e que muitos dos meus ouvintes que estão acompanhando o programa também não são. Mas eu tenho certeza que você que está ouvindo concorda comigo, que tem muita gente que age justamente desse jeito. Você já reparou? A pessoa fica assim, só observando, até nas redes sociais. E quando vê que alguém tá caindo, vai em cima para terminar de afundar aquela pessoa. Eu estava vendo o caso de uma conhecida, conhecida assim, nossa, porque a gente circula muito pelo meio artístico, né? E aí ela foi presa, né? E foi presa porque encontraram drogas nas coisas dela. E uma quantidade ali que parece que não justificava muito como se fosse usuária. Aí a pessoa que circula no meio artístico e tudo mais, e que a gente conhece dos programas, dos bastidores, e ok. Mas aí o que eu percebo é que no Instagram da pessoa foi sair uma notícia falando sobre isso, foi um montão lá criticar ela e com comentários ofensivos, sabe? Mas assim, era
tanta hostilidade, mas tanta hostilidade, uma seguida da outra sem parar. Aí eu só pensando comigo, nossa, mas a pessoa se dá o trabalho de ir até a rede social do outro para terminar de acabar com aquela pessoa, né? Porque, obviamente, fácil para a pessoa que está passando por isso não está. Fez por merecer, bom, ação e reação, causa e consequência, todos nós, ao fazermos escolhas erradas na vida, seremos cobrados por isso num dado momento. E não nos cabe adotarmos a postura de juízes o tempo todo. Porque, escuta bem, se você está sendo juiz do outro hoje, tenha certeza que amanhã alguém estará sendo juiz do seu caso, tá? Então, cuidado. Você julga hoje, amanhã você é julgado, mas isso é uma certeza. Não tenha dúvida. Isso é uma certeza que teremos de encarar se adotarmos essa postura. É claro que não vai dar para ficar em cima do muro o tempo todo e vai ter situação que a gente vai ter que se colocar, mas a gente não precisa sair por aí julgando tudo o tempo todo, tá? Porque todo mundo tem teto de vidro, tá? Então, acho que é muito importante tomarmos cuidado aí com a postura que a gente escolhe. Mas eu juro para vocês, era um monte de comentário e todo mundo acabando com a pessoa, sabe? Acabando. E aí você perde tempo da sua vida para você ir lá despejar uma energia ruim no outro, que já está vivendo um momento que não é fácil, sabe? Colocando ali toda a negatividade. As pessoas colocam um ódio, uma raiva. Elas não percebem que é como se, na verdade, elas precisassem de um motivo para colocar toda a raiva e o ódio que elas têm em relação à vida ou a elas mesmas ou as frustrações que elas estão carregando e parece que ela canaliza uma situação e despeja tudo aquilo naquela pessoa, naquela situação. É como se precisasse de um motivo para colocar esse ódio, essa raiva, esse potencial raivoso que está dentro delas para fora. Então, é muito complicado. E a gente vê muito disso na internet, viu? Faça o teste para você ver. Qualquer momento que você vê uma notícia bem negativa em relação a alguém que saiu ou num site, ou na televisão, ou num programa desses de fofoca, entra no perfil da pessoa só como um teste, uma pesquisa, para você ver como a humanidade funciona. E aí vai lá em um dos últimos posts, dá uma olhada nos dois últimos. Você vai ver tanto comentário ofensivo, mas tanto comentário ofensivo, que você vai chegar à conclusão que hoje grande parte da energia ruim que a gente recebe, ela tem como fio condutor, como porta de entrada, sem sombra de dúvidas, a internet. Não tenha dúvidas. Antigamente, quando a internet não era tão forte, eu escutava que a pessoa que está na televisão, que está em evidência, ou no rádio, mas principalmente na TV, eram pessoas que recebiam mais as cargas negativas, que eram mais suscetíveis a receberem essas cargas por estarem em evidência. Hoje, sem sombra de dúvidas, isso acontece através da internet, porque naturalmente a gente não tem mais aquele consumo só de televisão, né? Mudou, hoje a coisa está distribuída, digamos assim, né? Um pouco escuta rádio, um pouco vê TV, um pouco vê internet, um pouco trafega em tudo, um pouco é o streaming. Então, hoje a coisa está mais equilibrada, está mais distribuída. Mas, sem sombra de dúvidas, a internet, ela tem sido cada dia mais consumida e é o tempo todo, porque ela é mais fácil, né? Que a pessoa está ali com o smartphone dela no bolso, então onde ela estiver, ela vai, atualiza as redes sociais dela e dá uma olhadinha antes de entrar numa reunião, ao sair da reunião, antes de comer alguma coisa, enquanto come, né? Vai no shopping, que você vai olhar, né? Na praça de alimentação, um monte de gente almoçando sozinho, mas na companhia do seu smartphone. E aí a pessoa não se sente só, porque ali ela está olhando o mundo e a vida de todo mundo. E aí, obviamente, quando vê alguém que não gosta, ou alguma postagem que não curte, ou que mexe com o ego da pessoa de alguma forma,
ou que dispara algum complexo também de inferioridade, a pessoa já começa ali automaticamente a emanar aquela energia para o outro. Então, tenha cuidado. É claro, tem algumas pessoas que têm aqueles perfis que são trancados ou que põem poucas fotos, deixam o Instagram mais ali para observar ou fechado só ao grupo de amigos ao qual pertence. Aí são pessoas mais protegidas. Mas quem põe tudo sobre a vida no Instagram, atualiza o tempo todo, vive no Instagram, né? Ou é uma pessoa pública e tem muitos acessos de pessoas que não conhece, que não necessariamente são amigos, eu vou dizer, viu? Tome seus banhos de proteção e cuide-se, que você recebe energia de todos os lados. Você não sabe nem de onde vem, inclusive quando você está dormindo, que sua alma está suscetível por aí, né? Que é o momento que a gente se projeta e que a gente está mais assim desarmado e vulnerável como consequência, é a hora que a gente recebe às vezes umas cargas de energia que a gente nem sabe da onde vem. Então se policie, se proteja, tá? Sempre do ponto de vista energético. Mas pessoal, vamos para os recadinhos. Bom, lá no Templo de Wicca, que fica na Vila Mariana, eu vou fazer um ritual no próximo dia 20 de março, é uma quinta-feira. É um sabá da Wicca, da bruxaria, que se chama Meibon, equinócio de outono, tá? Então nós vamos celebrar a segunda colheita na bruxaria. Então é um sabá, só para você entender o sentido, ligado ao agradecimento. Agradecimento por não faltar tudo que é básico, alimentação, por você ter o que comer, por você poder compartilhar com as pessoas que você ama aquilo que você tem, por você estar com saúde. Então, é um momento que a gente faz esses agradecimentos e a gente se prepara também para o próximo sabá, que é o Soen ou Samhain, que é o Ano Novo das Bruxas. Então, a gente começa nesse sabá a se purificar. É um momento de purificação. E eu falei muito sobre lixo emocional, né, que a gente carrega. Esse sabá é o momento da gente descarregar, ou seja, tirar esse lixo emocional. Então, pensamentos que não servem e emoções acabam atuando como aquelas bolas de ferro que ficam presas ao pé e não permitem que a gente ande. Então, nós vamos nos liberar desses sentimentos, dessas emoções que às vezes estão impedindo a gente de dar grandes voos na vida, inclusive de prosperar. Então, vai ser um sabá não só de agradecimento, mas, como eu disse também, de purificação, de limpeza. E bem nesse dia, também vai estar acontecendo o Ano Novo Astrológico. Então, nós vamos celebrar, é claro, o ano de Júpiter, né? Chegou o momento, todo mundo falando, é o astro da abundância, é o astro da prosperidade, de fato é, mas assim, não se esqueça que Júpiter expande aquilo que a gente está cultivando. Então, mente próspera, boas energias, ele vai expandir isso. Agora, se você está na pior, negativo, pessimista, é o que você vai ter. Então, tomemos os cuidados com o que a gente cultiva, que é o que Júpiter vai expandir. Mas, enfim, é um astro que é tido como grande pai na astrologia, então ele traz para a gente boa sorte, acontecimentos também positivos inesperados, né? É um planeta que, no geral, ele é benevolente, né? Por isso que é conhecido até na astrologia como grande benéfico. Júpiter é o grande benéfico, Vênus é o pequeno benéfico. Então, nós vamos nos conectar a essa energia de abundância, de abastança de Júpiter, para que não falte nada no nosso ano. Aí, gente, vai ser numa quinta-feira, 8 da noite. Se você quer garantir sua vaga, tem que se inscrever, não pode ir direto, tá? Então, até mesmo porque a gente precisa saber quantas pessoas vão para preparar o material e por aí vai. Então, o WhatsApp do Templo de Wicca, anote aí, código 11, número 97374 5755. Vou repetir para você, código 11, número 97374 5755. Esse é o WhatsApp do Templo de Wicca, tá? Bom, também te convido a me seguir no Instagram, que é o @eduscarfon. E se você gostou desse conteúdo, estava acompanhando pelo rádio ou pela TV, quer rever ou mandar para alguém, é só você ir lá no meu canal no YouTube, que é o Edu Scarfon Oficial. Aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação
cada vez que entrar um vídeo novo por lá, e tem vídeos que são praticamente diários, tá? Tem vídeo todo dia, então aproveite e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Continue na nossa Madrugada Astral, porque a programação tá imperdível e a gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau.